Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 15 de maio, nós vamos meditar no livro de Jó, do capítulo 1 ao capítulo 4, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Hoje iniciamos o livro de Jó com os seus 42 capítulos, e aí temos o nosso mapa bíblico, que nos traz um vislumbre de tudo aquilo que vamos compartilhar nos próximos dias. Vai estar lá no Instagram, né? Na minha página, @rubenitaleão, e no Facebook também. Aqui nós vamos ver que vamos ter 42 capítulos, ninguém sabe a autoria do livro de Jó, apenas que ele foi escrito, talvez, um dos livros mais antigos da Bíblia, ainda escrito na era patriarcal. Nesses 42 capítulos, nós vamos ver figuras ilustres. O próprio Jó, que é o autor, né? Ator principal deste livro, e porque é nesse livro que vai contar a história da vida deste homem, um homem rico. Logo no capítulo 1 nós vamos ver isto, que ele era um homem rico e vivia em Uz. E ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E, além dele, os seus amigos, Elifaz, Zofar, Bildade e Eliú. Nós podemos ver que neste livro aqui de Jó, nós podemos ver a soberania de Deus, a sua sabedoria, e que nos ensina que o sofrimento não é por um acaso. O sofrimento nos leva para mais perto de Deus. O sofrimento produz amadurecimento. O sofrimento tem frutos extraordinários. Pode nos levar a uma transformação, uma resiliência, um fortalecimento melhor. Pode nos ajustar a visão de algumas coisas. Então, o sofrimento, sim, é real, é válido, e o sofrimento, ele tem algo a nos ensinar. Saímos muito mais fortalecidos, e isso nós vamos ter a prova viva aqui no livro de Jó. Capítulo 1 diz sobre as virtudes e as riquezas de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Família bonita nessa. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 cabelos, 500 juntas de bois, 500 jumento. Era também muito numerosa as pessoas ao seu serviço. De maneira que o homem era maior de todos no Oriente. Seus filhos iam à casa um dos outros, faziam banquetes, cada um por a sua vez. Mandavam convidar as suas irmãs e comiam e bebiam entre si, né? Entre eles ali. Decorrido o turno dos dias dos seus banquetes, chamava Jó os seus filhos e os santificava. Então aqui a gente vê que era uma família muito bonita e Jó era um pai muito presente. Ele levantava-se de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos os seus filhos, pois dizia: talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuadamente. Olha que exemplo de homem. Pois bem, num dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor e veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó
debalde teme a Deus? Acaso não o cercastes a ele, a sua casa e tudo que ele tem? A obra das suas mãos tu abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão, toca-lhe tudo o que ele tem, e verás que ele vai blasfemar contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo o que ele tem está no teu poder. Somente contra ele não estendas as mãos. E Satanás saiu da presença de Deus. Aqui, toda esta coisa linda, esse castelo, né, bonito, que era a vida de Jó, vai desmoronar. Preste bem atenção. Sucedeu um dia em que os filhos e filhas comiam vinho e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito. E veio o mensageiro a Jó e disse: os bois lavrados e as jumentas passeavam junto a eles, e de repente deram sobre eles os sabus e os levaram, e mataram o servo a fio da espada. E só escapei eu para te trazer a notícia. Falava ainda este quando veio outro e disse: fogo do céu caiu e queimou as ovelhas, os servos, consumiu tudo. Só escapei eu para te dar a notícia. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, levaram, mataram o servo a fio da espada. Só escapei eu para lhe dar a notícia. Também este falava quando veio outro e disse: estando os teus filhos e as tuas filhas comendo e bebendo na casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu dos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só escapou eu para trazer a notícia. E disse, depois de ouvir todas essas tragédias, fala Jó: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Num dia desses em que os filhos de Deus vieram se apresentar perante o Senhor, veio também Satanás entre eles para se apresentar ao Senhor. E o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, homem que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitaste contra ele para consumir sem causa. Então Satanás respondeu: pele por pele, tudo que o homem tem se dará pela sua vida. Estende, pois, a mão e toca-lhe os ossos, a carne, e verás que não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está no teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó com tumores malignos, desde a planta dos pés ao alto da cabeça. Jó, sentado na cinza, tomou um caco para se nele raspar-se, né? Coçar. Então sua mulher disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas qualquer coisa como uma louca. Tendo eu recebido o bem de Deus, não receberia também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Ouvindo, pois, os 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, Zofar, o maamatita, e combinaram ir juntamente condoer-se com ele e consolá-lo.
Levantando eles de longe os olhos e não reconheceram, e erguendo a voz choraram, cada um rasgando o seu manto e lançando-se no ar sobre a cabeça, lançando pó no ar sobre a sua cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor dele era muito grande. Então eram bem amigos, não é? Tá difícil achar hoje amigos que saiam do seu lugar, do seu país, da sua casa, do seu estado, né? Do seu meio de vivência, e venha como veio estes amigos de Jó. E o texto fala que 7 dias e 7 noites ninguém disse nada, apenas reverenciavam, contemplavam a dor que Jó estava passando. Depois disso, passou Jó a falar e amaldiçoou o seu dia natalício, o dia do seu nascimento. E disse Jó: pereça o dia em que nasci, pois a noite em que me deste foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado nele, e nem resplandeça sobre ele a luz. Reclame-se as trevas, sombras da morte, que habitavam ele nas nuvens. Espante tudo que pode engrandecer esse dia. Aquela noite que dela se apoderarem as densas trevas, não se regozije ela nem nos dias do ano, não entre na conta dos meses, seja estéril aquela noite, e dela seja banido os sons de júbilo. E aí ele vai falando, né, que escureça as estrelas, né, o crepúsculo matutino desce noite. Então ele vai falando, por que não morri na madre da minha mãe? Por que expirei ao sair dela? Então aqui ele questiona o seu viver, que seria muito mais fácil ele não ter vivido, né? Porque se concede luz ao miserável e vida ao amargurado de ânimo. Era assim que ele estava se sentindo. Eles se regozijam por um túmulo e exultam se achassem a sepultura. Porque concede luz a um homem cujo caminho é oculto e quem Deus cercou por todos os lados. Era assim que ele se sentia. Não tenho descanso e nem sossego e nem repouso, e já me vem grande perturbação. E aí nós vamos ver que diante dessa fala aqui, vai ser o primeiro dos amigos a se manifestar. E ele vai repreender Ló por esta fala. Então disse Elifaz o temita: se intentar alguém falar-te, enfadar-se-á. Quem todavia poderá conter as palavras? Eis que tens ensinado a muitos e tens fortalecido as mãos fracas. As tuas palavras têm sustentado os que tropeçam e de joelhos vacilantes têm sido fortificado. Mas agora, em chegando a tua vez, tu te enfadas. Sendo tu atingido, te perturbas. Então, o que ele faz? Está falando, olha, tu é uma referência, tu é um testemunho. Olha, você estendeu as mãos, ajudou tantos a passar por situações, agora é a sua vez, né? É o que ele fala aqui, agora chegou a tua vez e tu te enfadas e te perturba. Preste bem atenção, porventura não é o teu temor de Deus aquilo que você deve confiar, a tua esperança e a retidão dos teus caminhos? Lembra-te, acaso já pereceu algum inocente? E onde foram os retos destruidores? Segundo eu tenho visto, e qual levam a iniquidade semeiam o mal, isso mesmo eles cegam.
com hálito de Deus perece, com o assopro da sua ira se consome. E aí ele continua, né? Eis que Deus não confia nos seus servos e nos seus anjos e atribui imperfeições, quanto mais aqueles que habitam em casa de barro, cujo fundamento está no pó e são esmagados pela traça, nascem de manhã. À tarde são destruídos, perecem para sempre, sem que disso se faça caso. Se lhes cortar o fio da vida, morrem e não atingem sabedoria. Amanhã nós vamos ver o discurso de Elifaz continuar. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, e queremos sim aprender de Ti. Com os nossos olhos fitos em Ti, queremos prosseguir aqui nessa terra. Colocamos diante de Ti tudo o que temos e somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.